Alô, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, tudo tranquilos, com essa aula massa hoje preparada para vocês com muito carinho, com muito amor. Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje a gente vai continuar aí naquelas ondas do cyberespaço, né? Da aula passada, a gente falou um pouquinho aí sobre o trabalho na era digital. E esse trabalho na era digital traz para a gente tecnologias, avanços tecnológicos. Não sei se vocês lembram, eu estava com um professor do rostinho lindo, o professor Gilson, e a gente estava brincando um pouquinho com aquelas redes sociais, né? Que a gente está acostumado. E aí eu falei de uma, coitada, que faz tempo que eu acho que vocês nunca ouviram falar, que foi o Orkut. Mas, segundo a gente conta aqui, ó, a Brielle que está aqui. Oi, Brielle, tudo bem? Chega batendo, Brielle? Isso. E a professora Vanessa, ela que andou uns tempos em Fernando de Noronha, na época em que ainda... Será que tem internet, professor, naquela época lá em Fernando de Noronha? Corta para Opa! ela, Juninho. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, né, para mais uma aula aí com esse pessoal do nono ano, uma aula de introdução às leis trabalhistas. É tão importante, né, professor Giorgio, Sim. a gente falar sobre esse mundo do trabalho. E ainda mais nesse momento que a gente vive aí, né, nesse mundo globalizado, com essas novas tecnologias, o quão importante a gente entender também, né, essas relações de trabalho nesse mundo, né? Nesse mundo digital, nessa era digital. Então, vamos embora para o tema, né, da aula, para a gente refletir, certo? Para a gente inquietar, né? Trazer questões, trazer reflexões, porque é assim que a gente realmente começa a ficar mais sabido, né? Que a gente conhece sobre as questões. Mas, né, antes do professor Giorgio, né, Sim. iniciar essa aula, a gente precisa dar uns recadinhos, viu, professor Giorgio? Vê lá. E um deles é, vamos embora baixar o aplicativo do Educa Recife, gente. Faço esse convite para vocês, né, para que vocês possam interagir ao vivo aqui com a gente. Olha que legal. Os QR Codes vão aparecer na sua telinha. Você pode direcionar. Opa, ainda não Aí, chegou. Juninho, Ó, tá Juninho. analógico É. ainda, né? Mas chegou agora, tá vendo? Bom, aí vocês podem direcionar o aplicativo, o celular, Celular. para baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir ao vivo com a gente, deixar comentários, tirar dúvidas. É bem importante a participação de vocês. Então, dito isto, vamos embora aí para o tema da aula, professor Giorgio. Vamos lá, vamos lá. Lembrar vocês o seguinte, gente, ó, que mesmo se você não tiver aqui, ó, ou não tiver ainda os aplicativos, tá? Você pode rever essas aulas depois à tarde. Elas já vão estar lá na plataforma do YouTube e você pode ver a sequência de aulas da semana todinha sem problema nenhum. E a professora Vanessa está aqui no chat, né? Você pode enviar algumas perguntas pelo chat, quem já tem o aplicativo aí no seu celular. E aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês ao vivo, né? A cores, como diz o Matuto, igual a caldo de cana e pão doce, na hora. Mas vamos lá? Aí, ó. Tela cheia aí, Juninho. Home office, olha que palavra bonita, né? Home office, lá embaixo, perto de Driele ali, ó. Trabalho em casa. Isso, Brielle. O trabalho em casa é uma palavra aí de origem inglesa, assim como na informática, a linguagem, né? Da informática, ela quase na sua totalidade, ela tem aí a sua origem na língua inglesa, né? E aí a gente vai aos poucos se familiarizando com esses termos. Então, home office nada mais é do que um trabalho realizado de casa, né? Então, quais são as implicações dessas novas tecnologias no mundo do trabalho? Então, tá aí a moça aí já com seu notebook, sua xícarazinha de café, parecia a professora Vanessa, né? Mas trabalhando já em casa. Então, o trabalho em casa, a gente vai ver ao longo dessa aula que ele tem suas facilidades, suas comodidades, mas ao mesmo tempo também a gente vai encontrar outros probleminhas que vão surgir com o trabalho em casa, né? Com o chamado home office, tá? Então aí, ó, uma pergunta simples: o que é o home office? Aí veja aí nesse videozinho aí, ó, essa pessoa, essa mulher, essa moça, essa boizinha,
aí dependendo de como você queira, veja, ela está digitando, ela está olhando o celular, ela está anotando aí ó, na agenda dela, ó, vê mesmo. Tá lá o suco, lá o café, né, a água, sei lá, demonstrando que ela está no ambiente doméstico, está no ambiente de casa, porém ela está exatamente, ó, de novo, vê lá, ó lá, digitando, né? Veja que o teclado dela já é um teclado massa, já é Wi-Fi o teclado, ó, né? O celular, aí vai para a agenda, vai anotar. Então, o que é esse home office? Então, no textozinho aí de lado, a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês o que é. É uma forma de relação de trabalho, ó só. É uma forma de relação de trabalho na qual o trabalhador atua à distância, fazendo uso dos meios digitais para produzir. Produzir o quê? Por isso tem uma vírgulazinha ali que a gente vai já já passar para você. Mas aí, ó, corta aqui, Juninho. Ó, qual é a ideia aí, básica? Veja, relação de trabalho, não é? É como se dá essa situação de trabalho, trabalhador e o empregador, né? A gente tem o empregador, é aquele que me contrata, certo? Então, ele me contrata para eu fazer um tipo de serviço, um tipo de trabalho. Normalmente, né, no modo tradicional, né, professora? Não vou dizer no modo de produção, né, que a gente já vem falando um pouquinho de modos de produção, mas no modo de trabalho normal, o que é comum? A gente sair de casa e ir para o trabalho, né? Então, isso é o normal. Então, esse ir para o trabalho significa que eu vou para uma empresa, onde tem lá o escritório, onde tem a fábrica, né? Ou um colégio, ou uma escola, né? Eu saí de casa e vou para o trabalho. Lá eu vou ser contratado por tantas horas de trabalho. Então, eu tenho o que é que eu vou fazer, certo? Nesse termo agora home office, veja que a relação de trabalho, ela muda um pouquinho. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar, exercer o meu trabalho, a minha função, à distância. Ou seja, eu vou estar de casa, ou eu posso até estar em outro lugar que não seja na minha casa, mas eu não estou na empresa, né? Diga aí, Vanessa. É interessante, né, professor Giorgio, que o home office veio para ficar, né? E a gente vivencia, né, um momento aqui de pandemia, logo no início mesmo da pandemia, a gente viu o quanto foi importante esse trabalho em casa, né, o home office, porque fez com que algumas empresas, né, fosse possível trabalhar à distância, né, e a manutenção de alguns trabalhos, de algumas empresas. Então, eu acredito, né, que assim como também o estudo à distância, né, todas essas ferramentas digitais, tecnológicas que está inserida na nossa sociedade, ela veio para ficar e cada vez mais a gente está vendo o quanto pode trazer benefícios. Claro que existem alguns desafios, né, que a gente precisa encarar, né, olhar com muita atenção, mas eu acredito que esse formato, né, digital, aqui especificamente a gente falando do home office, ele veio para ficar, porque nos trouxe essa nova modalidade que é possível de trabalho. Né? A gente está à distância, não está ali no espaço físico mesmo do trabalho, mas através de um aplicativo, através de um computador, do próprio celular, a gente poder manter aquela relação de trabalho. E a nos trouxe muito esse olhar, né? Do que a gente pode fazer em benefícios, né, com essas novas tecnologias, com com esse mundo digital. Né, que está chegando aí. E aí a gente vai passando adiante. Que já chegou, né? Que está chegando não, que já chegou. Já chegou. A gente está, eu digo, na indústria 4.0, 4 alguma coisa, que na verdade já está além. Né? Hoje eu trago aí, por exemplo, aí falou-se aqui da pandemia, né? Isso. Que esse home office, ele, de certa forma, ele veio para ficar mais efetivamente durante aí o processo da pandemia, né, e que a gente agora vai correr atrás desse prejuízo causado
pela pandemia, pela Covid-19. Então, ó, antes da pandemia, o home office era o quê? Era uma realidade de poucas empresas. O que quer dizer isso? A gente já tinha algumas empresas onde a gente tinha demandas, não é, que eu podia trabalhar de casa. Né? E aí aquele esquema, eu tenho lá já um notebook, eu tenho a internet, eu tenho o site da empresa, né, onde eu vou entrar na plataforma, eu vou me logar, fazer o login. Na hora em que eu faço o login, aí você diz assim, trabalhar em casa é muito bom. Né? Você tem o conforto de sua casa, né? Você vai trabalhar mais à vontade. Mas não quer dizer que você vai trabalhar menos do que na empresa. Muitas vezes a gente acaba trabalhando muito mais, né, em tempo e em produtividade. Né? E é isso que a empresa quer. Como, por exemplo, tem empresas, como a turma fala muito da Google, né, da Facebook, por exemplo, da Microsoft, né, de empresas que já são grandes, já estão aí no mercado há muito tempo, onde o pessoal vai de bermuda, de chinelo, vai à vontade. É uma empresa que tem uma visão de mercado e uma visão da questão do corporativismo, né, do seu trabalhador, do seu, como a turma chama, até facilitador, ou tem um termozinho aí que agora me falhou a memória, né, onde as pessoas elas vão trabalhar do jeito que elas gostam de estar. Né? O colaborador, isso, faltou agora a palavra, chegou agora, colaborador. E aí o que é que acontece? Então, nesses escritórios, eles tentam muitas vezes aproximar um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais natural. Então tem salas temáticas, né, com plantas, com verdes, com rio, com riacho, com a rede. Né? Tem uma sala lá, tem um ambiente onde você está cansado, eu vou lá, tiro um cochilinho de meia hora, né? Até uma hora eu vou dormir, pronto. Mas você depois, ó, você tem tantas horas por dia de trabalho. Então, se eu vou trabalhar de manhã, de tarde ou de noite, a empresa não está preocupada com isso. Ela está preocupada com o quê? Com a produtividade, com o seu rendimento. Isso. Então, em casa, só um minutinho, Vanessa. Em casa, a gente vai ter também essa facilidade. Mas na hora que eu faço o login na plataforma da empresa, a empresa vai saber o tempo que eu estou trabalhando. Tá certo? Então não pense você que vou enrolar ali, não tem como, porque depois de um certo tempo o próprio sistema fecha, aí você vai ter que fazer o que? O login novamente, porque faz o logoff. Né? Mas diga se aí ia falar um negócio. As facilidades, né, proporcionadas aí por essas novas tecnologias. Inclusive, né, para além dessa questão que a gente está colocando aí, né, do trabalho, da gente poder ter uma certa flexibilidade, né, diante dessa questão, tem outro ponto, né, muito interessante, que existem alguns estudos, algumas pesquisas, né, voltada também para o nível de ansiedade e de estresse, né, porque que a gente gasta, por exemplo, no trânsito. A gente que mora, né, num centro urbano, numa cidade, onde a gente tem que encarar ônibus muitas vezes, aquele trânsito, aquela agonia toda, que a gente sabe muito bem, né, como é nos centros urbanos. Então, há estudos que esse trabalho remoto, educação também, né, o estudo remoto, né, que é a distância e a tecnologia a favor, né, de nos aproximar, uma ferramenta a mais, ela também, né, está beneficiando nessa questão em algum aspecto, né? Claro que a gente tem que ter cuidado, tem algumas análises também diante disso, porque existem esses desafios, como eu estava falando anteriormente, mas existe isso também, né? Porque muitas vezes quando a gente vai tentar se deslocar de um lugar a outro, né? Se deslocar até ir à escola, se deslocar até ir ao local de trabalho, a gente gasta um tempo gigante, viu? E fora que muitas vezes é estressante, nos deixa ansioso, por conta de todo esse contexto que a gente sabe como é viver dentro de uma grande cidade. Exatamente. E aí a gente tem essa ideia, né, do home office como uma questão que veio facilitar, tirar o estresse. Por exemplo, se eu moro no Janga, um exemplo, moro no Janga, eu venho trabalhar aqui no centro da cidade. Eu tenho que me acordar umas 5h30, né? Se eu pegar o ônibus, aí dependendo do ônibus, vem cheio, vem em pé, né? Dificilmente a gente, dependendo do lugar que a gente mora, a gente vem sentado.
Então, se eu quero ir sentado, eu vou esperar o próximo ônibus. Se eu tiver num terminal integrado, aí é menos complicado, mas você vai demorar a chegar, porque você tem horário para pegar. Então, esse estresse, né, do ir ao trabalho, do cansaço, da viagem, do ônibus, às vezes pegar 2 ônibus, né? Tem gente que pega 3 ônibus mais um metrô. Então, quer dizer, toda essa dificuldade com o trabalho do home office, ele facilita muito, né? Isso. Então, Reduz o estresse. reduz o estresse. Em vez de acordar 2 horas antes, eu me acordo meia horinha antes, me levanto, tomo um banho, tomo um cafezinho, já posso ali já tomando um café e já começar a trabalhar. Mas é uma situação diferenciada. Então, aquilo que era lá no passado, ainda uma coisa que nem todas as empresas faziam, hoje foi o contrário. Agora estamos voltando, né, logicamente, já do ano passado para cá, ao trabalho normal, ao presencial, né, também as aulas também presenciais. E aí, com a Covid-19, olha aí, o modelo se tornou uma necessidade para os negócios continuarem operando. Aí tá o cara aí, ele está quebrando a cabeça, viu, Vanessa? Martelando ali os gráficos ali e tal, mas está em casa, está tranquilo, ó, né? Aí vai ter o tempo, aí cansou, sai, dá uma volta, né? Toma uma água, dispara um pouco, espairece um pouco o juízo, vai melhorar. Então a ideia sempre é essa. Depois, apesar de que o aspecto dele ali é meio apreensivo, né? A gente sabe que nem tudo são flores. não, E a gente vai ver na aula, né, que alguns desafios, né, algumas desvantagens também trouxeram para a vida humana, né, para o ser humano nesse trabalho aí de home office. Principalmente a questão do momento ali, do horário de trabalho, né? Porque quando a gente está num trabalho físico, presencial, né? Físico não, melhor dizendo, presencial, a gente tem um horário de chegada e um horário de saída. E dentro desse contexto, né, do home office, às vezes isso se mistura e não fica muito claro, né? Que às vezes ali você está num horário que tem que ter aquela dedicação ali para o trabalho, mas aí passou daquele horário, pode receber uma mensagem de um chefe, uma mensagem, né, de alguém que não está dentro daquele horário seu de trabalho exatamente, mas que aí ultrapassa, isso já cria algumas dificuldades, né, para a pessoa ter que lidar. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. certo. Então aí, ó, nesse outro slide eu trago aí o seguinte. Como assim, professor? Assim o quê? Como é que se dá esse trabalho? Como é que a gente se organiza? Então, a tecnologia, gente, ela deve ser o principal a força motriz. Então, o texto está dizendo assim, a tecnologia como principal impulsionadora do home office. É isso? É assim que funciona? Como é que vai funcionar essa questão? Eu trago aí algumas imagens, uns desenhos, né? Eu digo hoje, por exemplo, a tecnologia, ela nos ajuda e muito, não é? Eu sou de uma época, né, esse professor é muito antigo, mas assim, eu sou... O que foi, Jonas? Jonas olhou assim, isso é muito antigo. Eu nasci em 1914. Eu sou mais novo, mais velho do que Vitória. Victória, Raquel e Victória, né? E aí, ó, quem nasceu em 1914, como eu, né? A gente ia fazer uma prova. Eu trabalho num colégio, uma escola, uma prova. Eu tinha que levar a prova ao termo datilografada, né? Datilografia. Vocês acho que vocês certamente não sabem o que é isso. Mas você hoje não digita, não é? Digita, digitais, né? As pontas dos dedos, digitar. Estou lá o teclado, eu vou digitar. Numa máquina de datilografia, dactilus, dedos. Então a máquina ela tinha um teclado onde eu tinha que, não era coisa mecânica, não era datilografia. Então eu tinha que datilografar uma prova e levar até o colégio ou a escola que eu trabalhava. Naquela época ainda já se tinha uma máquina Xerox que copiava. E quando não tinha, eu levava aí, eu muitas vezes escrevia e a pessoa ia datilografar com o papel carbono, ia usar o mimeógrafo. Olha que coisa antiga. Pois é. Não é? E ao longo dos anos, né, professor Giorgio, as tecnologias, né, que são todas essas ferramentas que vão sendo inseridas na nossa sociedade, elas vêm com esse formato, né, de querer facilitar a nossa vida e tudo mais. Imagina mesmo, eu fico me perguntando, né, num tempo onde Sim. não tinha TV, não tinha, né, todas essas ferramentas que a gente tem hoje, o computador, o celular, Sim. internet e tudo mais, para chegar uma notícia, hein? Através de cartas. Professora Hein? Vanessa, Eu sou do tempo de mandar carta, cartinha, né? viu? De Sou. carta. Eu vou lhe contar uma história.
Conte aí. Não repare não, que enquanto engoma a calça, eu vou lhe contar uma história bem curtinha pra você cantar. Por que cantar? Parece com não morrer. Mas essa música é de um grande cantor e poeta, Ednardo. E aí engomar, você disse, mãe, passe a minha roupa, passar o ferro, certo? Antigamente a turma dizia engomar a roupa. Isso. Era um ferro que uma vez botava brasa, e o ferro esquentava, era brasa, e aí ela polvilhava, né, goma mesmo, goma bem fininha, e aí passava a roupa, ficava principalmente roupa de linho branco. Pergunta aí depois seu pai e sua mãe se lembra dessa época. Né, roupa de linho branco, todo engomado, todo, né, todo arrumadinho, com vinco e tal, e beleza. A senhora falou de carta. Carta, se a gente escrevia uma carta, passava aí 8 dias, 10 dias para a carta chegar na pessoa que você mandou. Que ela responda, né? Então você já mandava a carta, já chegava no correio e mandava a carta, já ficava ansioso pensando na resposta, mas a resposta demoraria aí mais de 15 ou 20 dias e um mês para chegar a sua resposta, a carta, né? Carta. A independência do Brasil, professora Vanessa, esse ano, dia 7 de setembro, a gente vai comemorar 200 anos da independência do Brasil. 7 de setembro de 1822 a 7 de setembro de 2022, 200 anos. Sabe quantos dias demorou a notícia de que o Brasil se tornou independente de Portugal, do Rio de Janeiro para chegar aqui em Recife? Demorou alguns dias, viu? Demorou alguns dias? Corta para mim, Juninho. Demorou 3 meses para o cara chegar aqui para dizer no governador de Pernambuco que Dom Pedro I, Dom Pedro I não, Dom Pedro, que ele vai se tornar Dom Pedro I depois, né? Isso, que no primeiro reinado. Então, quando ele proclama a independência, lá no Riacho Ipiranga, em São Paulo, ali, perto do ABC Paulista, ali no, né, do Ipiranga, ele deu lá, vai para cá, aí isso São Paulo, volta para o Rio de Janeiro, anuncia então que em São Paulo ele fez o grito, teve o grito da independência, e vem as guerras, né, de consolidação da independência. Então que saia o pessoal, na época o exército tinha a intendência, né, e a comunicação, que chegasse aqui para dizer que o Brasil não era mais colônia de Portugal, demorou 3 meses, né? Hoje as coisas acontecem em frações de segundos. Nossa, eu sei notícia que está acontecendo do outro lado do planeta. Pronto, então você... Em outro continente, rapidinho. Sim, não é? Então imagine hoje que é o que está acontecendo ainda, aquela guerra na Ucrânia, né? A Ucrânia e a Rússia, aquele negócio que não tem sentido nenhum, que ainda hoje querer tomar o território dos outros, só para ter acesso, né, ao Mar Negro ali e tal. Mar Negro? Eu acho que não falha a memória. Tem o Mar Cáspio, o Mar Negro, aquela região ali, né, dos Balcãs, né, onde estão localizados a parte da Europa ali, enfim. Acontece hoje uma história lá, e a gente aqui em tempo real, alguém com um telefone na internet, né, acessa. Então, esse mapinha que está aí atrás, né, mostrando essas ligações assim, né, com os pontos, é exatamente o cyberespaço. Então, o cyberespaço é um local onde a gente não está fisicamente, mas os dados, eles circulam ali. Então, esse boyzinho que está aí segurando um imã, né, que tem um smartphone atrás, o coração assim, né, subindo, o dinheiro e a cestinha, mostra que a gente hoje compra o que quiser, vende o que quiser, faz o que quiser pela internet. Muitas coisas, né, do nosso cotidiano, da nossa vida, a gente, num celular mesmo, resolve, né? Sim. Acessa aplicativo de banco, acessa aplicativo de comida, de tudo, né? De transporte, várias coisas, notícias, enfim, a gente tem um mundo, né, dentro das nossas mãos. Agora a gente tem que ter cuidado, porque do mesmo jeito que eu recebo dinheiro, eu perco dinheiro, eu pago dinheiro, eu sou roubado pelo telefone, né? Então hoje a vida da gente está na palma da mão, está no smartphone. Então todo esse movimento aí, ó, no mercado de trabalho, ele vem acontecendo através de quê? De mudanças comportamentais, né, dos próprios profissionais e também pelas necessidades do próprio mercado, o mercado de trabalho. Né? Então, hoje, como você colocou, eu não preciso mais ir a um mercado fazer a feira, comprar uma roupa. Então, hoje você pode fazer o que você quiser, literalmente falando, né? Pela internet, com um notebook, com um tablet, com um celular. Né? Tá. Então, mais adiante, ó, tudo isso
só é possível graças a quê? A evolução da tecnologia, né? Aí você tem aí atrás esse mapinha, esse videozinho, né? 10011, né? Que é a linguagem, né? A linguagem do computador. Algoritmo. O algoritmo, exatamente. Né? Então, os crânios, né? Eu digo aí, o cabo é inteligente que, né, que mexe com informática, mexe... Até hoje eu fico besta como é que a gente consegue imprimir um negócio via Bluetooth. Vê, Jonas, tá no teu celular lá, uma foto. Aí a impressora é Bluetooth, tu aperta, puf, vai, e aí sai a impressão. Eu fico, rapaz, eu digo, rapaz, isso é um negócio de, sei não, E é Vanessa. interessante, né, que a gente está falando dessas novas tecnologias e a gente vive numa cybercultura mesmo, né? Sim. A gente não tem mais para onde fugir, né? É um caminho sem volta. Sem volta. Inclusive, no ramo de trabalho, né, tem mercado de trabalho agora, o TI, por exemplo, né, que cada vez mais vem crescendo essa área de trabalho aí e a gente sabe que daqui para frente vai ser esse o futuro, né? A gente já fala aí também em robótica e tudo mais, a gente sabe que o futuro é digital. Sim. Né? O mundo é o digital, mundo é digital. Hoje não e tem o mais. futuro não tem como mais retroceder não em relação a isso, né? É verdade. Então aí, vamos para frente. Ó, então com a tecnologia é possível, olha, transmitir e receber dados com maior rapidez e essa dinâmica é a chave de tudo, a chave de todo aí. E quais são os prós e os contras do home office, né? A primeira coisa, os prós, aquilo que facilita o nosso trabalho, mais qualidade de vida. Então a gente vai ter, logicamente, mais qualidade de vida com o uso da tecnologia, com o trabalho em casa, o home office. Olha essa máquina aí, ela cortando a laser aí, as flores, né? As borboletas. Outro, o que é que a gente vai ter? Diminuição de gastos gerais, não é? Com transporte, com combustível, com alimentação, não é? Com uma série de coisas. O aumento da produtividade. Então, esse aumento da produtividade, ele está relacionado aí à tecnologia, ao emprego dessa tecnologia, à formação que o indivíduo vai ter, né? Então, as indústrias de 4.0 aí, eu estava falando, né? O negocinho da Wi-Fi. E os contra? Aquilo que é prejudicial ou que dificulta. Então, ó, apesar das avaliações positivas, muitos funcionários dizem estar trabalhando mais horas de casa do que se estivessem no trabalho. Isso por quê? Porque a gente vai ter aquela responsabilidade de querer terminar o trabalho e acaba entrando pela hora do almoço, a hora de descanso, e você, sem perceber, está trabalhando mais tempo do que deveria, porque se estivesse no escritório, né? O excesso de carga de trabalho, a falta de estrutura e danos à saúde. Talvez a gente está em casa, eu não tenho uma cadeira para isso. Eu vou trabalhar com um computador, uma tela maior, uma imagem maior, um equipamento melhor, uma internet mais rápida. Então, querendo ou não, às vezes a gente, né, tem essa dificuldade. Então, a internet que eu tenho em casa é uma. A internet que uma empresa tem é outra, bem diferente, né? Então, são esses elementos. Um ambiente de trabalho, ó, confinado, isolamento social, isso também pode dificultar no relacionamento interpessoal. Já passou, você está em casa, aí você, em vez de chamar seu filho, sua mulher, o seu pai, aí você manda uma mensagem para o cara, está no outro quarto, pô. Né? Então, vê, falou, vem cá, o que é que tu quer? Não, vem cá, pô. Diz aí o que é. Não, aí você está conversando com a pessoa dentro de casa. E aí você acaba se isolando dentro de casa, com pessoas dentro de casa. Veja que negócio, né, de doido. Então, interferência de assuntos domésticos nos profissionais. Imagina, estou lá trabalhando, aí vai passando na sua porta o carro da economia. Compre economizando e economize comprando. Bandeja de ovos, R$10. Era R$10, 30 ovos. Hoje é R$15 a bandeja com 18 ovos, Adriana. E aí, traga a vasilha, 10 bolas de sorvete, era R$10. Agora, como a caristia como está, e aí esse tipo de serviço acaba prejudicando, né, o nosso trabalho, né, Vanessa? Pois é, e até o momento que a gente tem ali de dedicação, né, de lazer, momento com a família, pode ser interferido, né,
quando a gente tem a facilidade de, numa mensagem, mandar, né? E ali a relação acaba não tendo, né, esse limite. Eu estar no momento ali com minha família e tudo, mas ao mesmo tempo estar respondendo coisas do trabalho. Enfim, esse assunto tem coisa que só para a gente abordar, coisas demais para a gente conversar e refletir aqui, certo? Eu já vou me despedindo, eu já vou me despedindo porque já está chegando ao fim da aula. Um beijo, gente, bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Tchau. Pessoal, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula, a partir desse slide aí que você está vendo, ó, quais são os direitos trabalhistas do home office, beleza? Então, próxima aula, a gente continua esse assunto massa, porque vai puxando, vai buscando coisas, a gente vai falando e é assim mesmo. Depois, piora. Grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.